Bom dia, pessoal. Olha, hoje a nossa aula vai ser diferente, tá? Todo dia a gente faz pelo Zoom aí, tem aquela interação entre todo mundo, mas hoje não foi possível a gente fazer a nossa aula pelo Zoom, mas também não poderia deixar de vocês terem a aula de vocês também, né? Então, eu vou fazer essa videoaula para vocês e aí vocês vão fazer as atividades que eu vou propor para agora para amanhã, tá bom? E as outras atividades eu vou postar lá na agenda no grupo da escola, tá certo? Então abram aí o livro de vocês, na página 84. A gente vai dar continuidade ao assunto de adição, tá bom? Página 84, ok? Bom, a gente falou sobre adição, né? A gente falou dos termos da adição, que é parcela, e a soma ou total. A gente falou também que o símbolo que a gente usa para fazer a adição é o sinal de mais, tá? Então hoje a gente vai ver as propriedades da adição, tá bom? A gente viu também para que a adição serve, né? Que a gente comentou para juntar, para acrescentar. Então hoje a gente vai ver as propriedades da adição. São 4, tá? As propriedades da adição. Aí no livro de vocês podem estar acompanhando. A gente tem a de fechamento, que é a soma de dois números naturais. É um número natural. Então você tem duas parcelas somadas, né? E aí o resultado vai ser um outro número natural. Por exemplo, 2 mais 2 é 4, né? Então você tem dois números naturais, ali a primeira parcela e a segunda parcela, e aí você tem um resultado também com um número natural. A segunda propriedade que a gente vai falar da adição é a comutativa. A gente precisa entender essa questão porque ela é parecida com a de fechamento. A diferença é que eu vou pegar as parcelas e vou mudar, tá? Então eu tenho 3 mais 5, que é igual a 8. E eu vou mudar as parcelas, né? Então vai ficar 5 mais 3, que é igual a 8 também. Então, na adição, a ordem das parcelas, ela não altera o resultado, tá certo? Então, para que ela seja comutativa, é necessário que eu faça uma segunda continha trocando a ordem das parcelas, tá bom? Se eu faço uma continha com duas parcelas, né? E dou um resultado só, então eu tenho a de fechamento. Mas quando eu faço a troca das parcelas e eu tenho o mesmo resultado, obviamente, então eu tenho aí uma propriedade chamada comutativa, tá bom? O resultado é comum para as duas parcelas, tá? Mesmo quando a gente troca a ordem das parcelas, continua com o mesmo resultado, tá bom? A outra propriedade que a gente tem é a de elemento neutro. A propriedade de elemento neutro, uma das parcelas vai ter o valor de zero. E todo número calculado, toda adição feita, qualquer número natural feito com uma das parcelas sendo zero, a soma e o total vai ser o valor da parcela, que não é o zero, tá bom? Vai ser o outro valor no caso. Então, você tem aqui como exemplo, 0 mais 15. Então, o resultado, a soma e o total vai ser 15, tá certo? Então, o zero é o elemento neutro, ele não vai alterar o resultado, tá certo? Ele é o elemento neutro da adição. Então, qualquer número somado a zero, o resultado vai ser ele mesmo. 24 mais 0 é igual a 24. Então, quando eu tenho uma continha, uma adição, e uma das parcelas ali, eu tenho uma adição de duas parcelas, né? No caso, para adição de duas parcelas que vai servir essa situação. E eu tenho 23 mais 0, duas parcelas, uma é 23, a outra é 0. Então, o resultado vai ser o número mesmo, no caso 23. 23 mais 0
23. E por último, eu tenho a associativa. A associativa, ao contrário da comutativa, para que ela seja uma propriedade associativa, eu tenho que ter no mínimo 3 parcelas, tá bom? No mínimo aí 3 parcelas. Então eu faço a associação de 2 parcelas, tá? Encontro o resultado e a terceira parcela eu somo com o resultado das 2 primeiras que eu fiz, tá? Então assim, quando a gente estiver trabalhando a expressão numérica, vocês vão ver que a gente precisa fazer muito essa associação, né? Pega esse número, faz o cálculo, depois esse resultado soma com outro número. Então, essa propriedade da adição, ela é associativa, é uma adição de mais de 2 parcelas, como eu falei para vocês, onde nós podemos juntar 2 dessas parcelas e somar. E o resultado dessas 2 primeiras parcelas vai ser somado com a terceira parcela, tá bom? Então, a gente tem aí essas 4 propriedades. Fechamento, onde eu faço uma continha simples, né? E tenho um resultado, a soma de 2 números naturais, tenho um resultado também, um número natural. Eu tenho a comutativa, tá? Onde eu faço a troca das parcelas, mas o meu resultado continua o mesmo. Eu tenho o elemento neutro, onde uma das parcelas é 0 e somando com outra parcela, o resultado vai ser a outra parcela, tá bom? Esse número natural vai ser ele mesmo, tá bom? E eu tenho a associativa, que é feita aí com mais de 2 parcelas, né? Com no mínimo 3 parcelas, onde eu somo as 2 parcelas primeiros, o resultado dessas 2 parcelas eu vou somar com a minha terceira parcela, tá bom? E aí eu vou encontrar um resultado final. Agora vocês vão fazer, tá bom? A página 85 e a página 86 agora, comigo aí, tá bom? Vamos lá. Na página 85 eu vou explicar para vocês e vocês vão pausando o vídeo, tá bom? E vão respondendo de acordo com o tempo de vocês, tá? Na primeira questão diz assim, ó, escreva o nome da propriedade de cada item. Então, eu tenho na letra A, na letra B, na letra C, na letra D, algumas adições. Então, o que ele está pedindo? Para você dizer qual delas é a associativa, qual é a elemento neutro, qual é a comutativa, qual é a de fechamento, tá bom? Então, você vai escrever o nome das propriedades, uma em cada continha dessa, letra A, B, C e D, ok? Na segunda, efetue aplicando a propriedade comutativa, ou seja, você vai armar a continha aí nesse espaço, tá? Você vai armar a continha e vai efetuar, vai encontrar um resultado. E aí você vai fazer novamente outra continha, só que com as parcelas trocadas, tá bom? Eu tenho aqui 721 mais 248. Então, você vai armar número debaixo de número, tá? Passa a barra, coloca a soma, o total, que são os resultados. E aí, depois você vai fazer uma outra continha do lado. Só que agora, trocando as parcelas. 248 mais 721. E você vai perceber que vai dar o mesmo resultado. E aí o resultado você vai colocar na linhazinha que tá bem aí em cima, tá? E aí você vai fazer assim na letra B, na letra C, na letra D, na letra E e na letra F, ok? Vamos lá para a terceira. Na terceira diz assim, ó, aplique a propriedade associativa de 2 modos diferentes em cada adição. Você tem 3 parcelas aí, né, uma do lado da outra, e aí você vai fazer como você achar melhor. Se você vai somar primeiro a primeira e a segunda parcela, encontrar o resultado e acrescentar a terceira, ou se você vai fazer primeiro a segunda e a terceira e abaixar o 19, né, para poder juntar com o resultado da segunda e da terceira parcela e achar o resultado.
Então, você vai fazer a associação do jeito que você quiser, tá bom? Você pode fazer de 2 modos diferentes em cada adição. Você pode até fazer as duas, não tem problema nenhum, tá? Então, você pode somar primeiro a primeira e a segunda parcela, acha o resultado, aí desce o número que sobrou. No caso, você vai somar 19 mais 47, vai encontrar um resultado, né? Vai colocar bem baixo. Não se esqueça de fazer a setinha embaixo, tá? Mostrando quais são as parcelas que você está somando. Aí, encontrou o resultado? Aí, mais abaixo 38, que é igual, aí você vai encontrar o valor. Ou você pode fazer o seguinte, o 19, né? Coloca o 19 mais, aí soma 47 mais 38. E aí o resultado você coloca embaixo e soma com o 19 que ficou faltando, tá certo? Então você vai fazer na letra A e na letra B dessas duas formas, tá? Vamos para a quarta. A quarta diz assim, efetue as adições e responda. Essa aqui é super fácil, tá? Porque essa daqui é de elemento neutro, então você já sabe que todo valor somado com zero vai dar ele mesmo, tá bom? Então, essa aqui tá fácil. Mas aí você vai responder, o que aconteceu na adição o que acontece na adição quando uma das parcelas é zero? O que acontece com o resultado? E depois vem perguntando qual propriedade foi aplicada. Você vai dizer, foi a de fechamento, foi a de comutativa, foi a associativa, foi a de elemento neutro. Então você vai colocar a resposta aí embaixo, tá bom? Vamos para a quinta. A quinta diz assim, ó, efetue estas adições e escreva qual a propriedade aplicada. Então você vai efetuar a letra A, você vai efetuar, então você observa aí, você já fica de olho. É a mesma continha, é o mesmo resultado. A diferença é que na segunda continha da letra A, as parcelas foram trocadas, tá? Mas o resultado continuou o mesmo. Então você vai escrever aí do lado. Que propriedade é essa? Onde eu faço a continha e depois eu troco as parcelas e o resultado continua o mesmo. Que propriedade é essa? Aí você vai colocar aqui do lado, tá bom? A sexta diz assim, ó, marque um X nas afirmativas corretas. O zero é o elemento neutro da adição? Outra, qualquer número somado a zero é zero? Será que isso é verdade? A outra diz assim, ó, na adição, a ordem das parcelas altera o resultado? Será que quando eu troco as parcelas, o resultado muda ou ele continua sendo o mesmo? E, por último, a soma de dois números naturais é um número natural? A dica, são duas respostas corretas, tá? Duas estão corretas e duas estão erradas. Então, você vai marcar as duas que estão corretas, tá bom? Então, essa atividade que você vai fazer agora, tá bom? De matemática, tá certo? Então você volta o vídeo, qualquer dúvida que você tiver, você volta o vídeo, tá bom? Para você entender o que é que você vai fazendo, tá bom? Então façam direitinho, concentração, nada de brincadeira, tá bom? Então é para aprender mesmo, tá certo? Depois eu vou perguntar tudinho para vocês. Beijo!